Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês. Na reunião dos homens, a gente estava agora ali falando como é especial, como é algo bom quando a igreja se reúne. O povo de Deus reunido para ouvir a palavra, o povo de Deus reunido de lugares diferentes, mas como povo de Deus, povo comprado, povo salvo, liberto. É um momento especial, é uma bênção. Nossa oração foi que cada um de nós possa sentir isso novamente no coração. Sentir a alegria de estarmos aqui, sentir a alegria que é estar aqui um do lado do outro, cantando junto, compartilhando nossa adoração, nosso louvor, também nossa vida, sempre que possível, né? Meus irmãos, meu pai continua de férias, continue em oração para que ele descanse, para que ele volte revigorado. O pastor tem dificuldade de conseguir desligar um pouco, né? Sempre ele está meio ciente das coisas e tudo mais, mas que nós estejamos sempre orando, lembrando dele em nossas orações. Nessa noite, meus irmãos, queria meditar com vocês um livro que não é tão conhecido muitas vezes por nós, né? Quando a gente fala dos profetas menores, aí que começa aquela luta, né? Vamos abrir em Sofonias, vamos abrir em Abacuque. Eu queria falar com os irmãos sobre o profeta Ageu. Vamos abrir lá? Ageu no capítulo 1, Malaquias, de trás para frente, né? Malaquias, Zacarias, Ageu. Então, antepenúltimo livro aí do Antigo Testamento. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, nosso Deus eterno, louvado e bendito seja o seu santo nome nessa noite. Teu povo está reunido aqui, Pai, para ouvir a sua palavra, e que não seja nada diferente disso. Que o teu Espírito venha, que seu Espírito abra os corações, que seu Espírito faça frutificar em nossa vida o que aprendemos da sua palavra. Prende a nossa atenção, ganha o nosso coração, fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós lermos o texto, eu só queria dar um passo atrás e dar um contexto para os irmãos do que estava acontecendo aqui na história naquele momento, tá? Bom, todos nós lembramos que Deus escolheu Abraão e fez promessas a Abraão, que a descendência dele seria numerosa, que dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E aí, conforme a gente vai andando em Gênesis, a gente vai vendo o desdobrar dessa história. Nós vemos Isaac e Jacó, e de Jacó vêm os filhos, que são as 12 tribos de Israel. Esses cerca de 70 pessoas acabam indo para o Egito por causa da fome, já lá no final de Gênesis. Só que acontece que a nação acaba sendo escravizada naquele momento, quando há uma troca de Faraó. A nação é escravizada e fica nessa situação por um longo tempo, 400 anos de dificuldade, até o momento que Deus levanta Moisés, liberta o povo no Êxodo, aquela passagem gloriosa, e o Senhor firma uma aliança com aquele povo de Israel. A aliança era algo muito comum no mundo antigo, como é hoje também, seria um contrato, né, um pacto. Então lá no Monte Sinai Deus dá a lei e o povo fala, vamos cumprir a lei, somos teu povo. Deus fala, eu sou o Deus de vocês. E dali para frente, todo o povo vai ser regido por essa aliança. Então, o povo tem a obrigação de ser fiel ao Senhor e o Senhor garante, serei fiel a vocês também. Tudo linkando com aquela promessa lá do Gênesis, virá alguém da descendência de Eva, que esmagará a cabeça da serpente. Então, depois de se aliançar com o povo, Deus dá a eles a terra prometida. Josué
comanda ali o povo, há aquelas guerras e por fim o povo de Israel finalmente se estabelece naquela terra que houvera sido prometida lá a Abraão. Mas assim que o povo se estabelece lá, nós sabemos que o povo é infiel, não é verdade? Quantas vezes o povo peca, o povo descumpre a aliança. Nós vamos ver isso agora em Josué, já no começo, erros. E quando o povo vai pecando, vai errando, Deus vai sendo paciente. Irmãos, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de ideia do tempo que as coisas acontecem, principalmente no Antigo Testamento. Entre o momento que o povo entra na terra e quando há o julgamento de Deus com o exílio, séculos e séculos e séculos e séculos se passaram. Quando Davi era rei, isso era 1000 antes de Cristo. O exílio foi em 586. E Davi nem foi o primeiro rei. E antes de Davi teve Saul, e antes de Saul que foi o primeiro rei, ainda teve juízes. Então o povo repetindo a sua infidelidade, vez após vez, vez após vez. E o Senhor traz o exílio. O exílio foi um momento de destruição do povo, expulsão do povo da terra. Desde o começo o Senhor tinha falado, olha, eu estou tirando aquele povo da terra porque esse povo é pecador dos pés à cabeça. A quantidade de maldade que eles fizeram passou do limite tolerável. Vocês vão entrar e vão exterminar aquelas nações e vão se estabelecer lá. Mas se vocês fizerem o que eles fazem, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. E é o que acontece. Os irmãos sabem que depois de Salomão vem Jeroboão, e ali há uma divisão de Israel, que era um reino só. Israel passa a ser dividido nas 10 tribos do norte, o reino do norte, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, o reino do sul. O norte é aquele reino que, meu amigo, não teve nada que presta ali, praticamente. Então a maldade deles era ainda maior do que o de Judá, então eles foram destruídos primeiro, em 722 pela Síria, antes de Cristo. E em 586 Nabucodonosor destrói o reino do sul. O templo é destruído, o templo é queimado. É um massacre, é uma coisa horrível. E é aí que nós vemos alguns profetas, alguns livros, estudamos Daniel. Daniel foi um dos que não foi morto. Eles falam, Daniel, não, esse cara aqui é muito bom, vamos matar ele não, vamos levar ele lá para a Babilônia, que ele vai servir melhor lá. Ezequiel também, foram vários. E aí Jeremias tinha prometido uma coisa em relação ao exílio, os irmãos lembram? Que o exílio não seria para sempre. 70 anos o Senhor restauraria o povo de volta. Em 70 anos as coisas voltariam ao prumo. E aí a gente chega ao livro de Esdras e Neemias. Lá a gente vê que Deus move o coração de Ciro, rei persa. Do nada lá Ciro olha e fala, olha, quem aí é servo do Deus, Senhor dos Senhores lá do Jeová? Fazer o seguinte, ó, decreto aqui, vocês podem tudo ir para a casa de vocês. E Deus me deu a missão aí de restabelecer o templo dele lá em Jerusalém. E ó, vocês precisam de dinheiro, eu sei. Pode tirar do tesouro, leva tudo que Nabucodonosor pegou do templo lá no 586. Pega, leva de volta, reconstrua-se o templo do Senhor. E aí o povo volta, mas o povo não volta todo de uma vez, e o povo não volta todo. Teve muita gente que preferiu ficar lá. Pô, já estou aqui, já tenho minha padaria aqui, já estou bem, já tenho meu dinheirinho, minha família aqui, vou voltar para Jerusalém nada, vou ficar aqui. Qualquer coisa a gente faz uma sinagogazinha aqui, está tudo certo. Só cerca de 47 mil pessoas voltam para Judá e para Jerusalém. 3 caravanas voltaram. Primeiro foi o que a gente vê lá no comecinho de Esdras, Zorobabel. Os irmãos lembram desse nome? Zorobabel volta em 538 a.C. Depois a gente vê o famoso Esdras, que voltou em 458, e depois Neemias. Zorobabel é aquele que vai fazer o templo, Esdras é aquele que vai ensinar a lei para o povo, vai condenar aquela questão dos casamentos mistos, e Neemias é aquele que vai voltar para reconstruir o muro. Cada um desses teve um papel importante para que Jerusalém, Judá, voltasse a ser um lugar de expressão.
Antigamente, uma cidade que não tinha templo, então não tem Deus nenhum ali que governa aquela situação ali. Não tem muro. Uma cidade sem muro antigamente era pior do que uma casa sem porta. Não tinha expressão nenhuma. Então, assim, aquela cidade gloriosa, magnífica e tal, tinha virado escombros e assim estava, até que o Senhor move o coração de Ciro, depois de Dario, depois de Artaxerxes, para que essa obra ela retorne e vá se fazendo. Quando o povo volta, em 2 anos eles fazem 2 coisas. Eles reconstroem o altar. Opa, vamos reconstruir o altar. Poxa, o altar, a gente faz o holocausto, a gente faz os sacrifícios e tal. E os sacrifícios voltam finalmente, depois de mais de 50 anos, a serem feitos. E o povo lança o alicerce do templo. Só o alicerce. Você mais lembra aquela passagem que quando o povo vê, uns choram e outros ficam felizes. Quando veem os alicerces. Os mais antigos olham, provavelmente olham e falam, meu Deus, mas perto do templo de Salomão, esse templo é tão pequenininho, tão simples. E os mais novos só estão felizes. Ah, não importa, tem o templo de novo, glória a Deus. Mas rapidamente a gente vê oposição. Quando o povo chega lá para reconstruir, os samaritanos começam a perturbar a ideia. É daí que vem aquele problema com os samaritanos, que a gente vê lá em João, em outros lugares. Os samaritanos foram o povo misto que ficou lá na terra quando os judeus foram exilados. Só que eles eram uma religião totalmente misturada, era um bololô lá. E os judeus não, né? Não, vocês não são servos de Deus, ele não quer se misturar com vocês. E aí eles já começaram, contrataram conselheiros para atrapalhar, e todo dia não estava lá no pé deles. Ó, vocês não vão conseguir não, hein? E esse templo aí, ó, se passar uma raposa aí, a parede cai. O tempo todo, até que por fim a obra para. A obra para. Irmãos, aí que é importante, na nossa versão, por exemplo, aqui, olha no versículo 1. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta, ministério do profeta Ageu. Aí na nossa versão, a gente acaba tendo que pesquisar um pouquinho. Sabe qual o ano aqui? 520 a.C. Sabe quanto tempo a obra do templo ficou parada? 15 anos. 15 anos o templo parado com o alicerce e o altar. Só isso. Então, esse é o contexto, mais ou menos. 520 anos de Cristo, veio Zorobabel, Esdras ainda não tinha vindo. O povo, perto do povo que era antes do exílio, é um povo pequeno, um punhadinho de gente. O templo, perto do templo de Salomão, já dava para ver que era pequeno. Uma nação pobre, uma nação sem muros e uma nação desanimada. E é nesse contexto que Deus manda um profeta. Deus manda um homem. O primeiro profeta depois do exílio. O nome dele é Ageu. Então vamos ler aqui, irmãos. Primeiro vamos ler. A gente divide aqui a nossa mensagem de hoje em 2 pontos. O primeiro, do versículos 1 ao 11, Deus confronta o povo. Nos versículos 12 ao 15, qual é a resposta do povo ao que Deus vai falar. Então, vamos ver aqui, repetir aqui no versículo 1. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Irmãos, essa data aqui também é importante a gente saber. Essa data aqui, o dia 1º do 6º mês, é a data da festa da lua nova. Então, se a gente estava falando lá embaixo que Deus fala com a gente quando a gente está reunido, esse aqui era um dia que o povo estava todo reunido. O povo está todo reunido ali, relembrando uma festa, uma data importante de Jerusalém, e Deus levanta um homem para falar. E o que ele fala? Primeiro no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Bom, os irmãos devem ter entendido que a casa do Senhor aqui está falando do templo. O povo que voltou, que estava com a obra parada há 15 anos, ele não dizia que não era para fazer a obra. Ele só dizia assim, ainda não. A gente vai fazer, mas agora não. Daqui a pouco. Ainda não chegou o momento. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou uma outra tradução aqui, essa casa vai ficar em ruínas? A resposta do Senhor para eles é: deixa eu ver se eu entendi então. Não chegou a hora de reconstruir o templo, né? Mas para vocês construírem as casas de vocês, para deixar a casa, essa palavra aqui, estucada, tem outras versões que põem apaineladas, é uma palavra no hebraico que ela quer dizer assim, é uma casa bem bonitinha, sabe? Bem acabada, uma casa luxuosa, com bastantes coisas. Então o Senhor fala, vocês não podem se dedicar à obra da minha casa, mas vocês podem se dedicar à obra da casa de vocês. É isso então. Olha o versículo 5. Qual é a resposta do Senhor para eles? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos seus caminhos. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 9, irmãos. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto aí é vinho, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho de suas mãos. Até aí. Deus chama aquele povo a refletir, irmãos. Vocês viram aqui no versículo 5? Aplicai o vosso coração aos seus caminhos. Aqui o Senhor está falando, gente, preste atenção. Olha as circunstâncias que vocês estão vivendo. Vocês plantam, mas a colheita não dá nada. Vocês têm dinheiro, mas é como se você colocasse o patrão dar o salário aqui num saquinho, só que o saco está furado. Você vai andando no meio do caminho, o dinheiro vai caindo. Quando chega em casa já não tem mais nada. Vocês comem, mas não saciam. A coisa está muito difícil. Vocês não percebem o que está acontecendo? Vocês estão cegos. Tudo está dando errado e vocês não conseguem enxergar. Só que aqui a gente precisa ter um cuidado. Lembra que eu falei da aliança? A aliança previa isso. Os irmãos lembram daquela passagem assustadora de Deuteronômio 28? Quem lembra daquela música? Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Isso está lá em Deuteronômio. Só que ali o Senhor falou, quem obedecer a minha lei, guardar a minha lei, vai ser bendito, 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 maravilha, prosperidade, vida, paz, vitória. A aliança do Antigo Testamento era assim. Deus falou com a nação de Israel, se vocês me obedecerem, nada vai dar errado. Ponto. Então, quando aqueles homens e aquelas mulheres viam tudo dando errado, o que eles tinham que fazer? Olhar ao redor, falar, caramba, eu plantei, não nasceu nada. Aí o irmão lá plantou também, nada.
A gente voltou, mas estamos aqui na mó pindaíba. Será que a gente não está desobedecendo a Jeová? Será que a gente não está se desviando dos seus mandamentos de alguma forma? Vamos nos examinar, meus irmãos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Deus falou que se a gente é obediente, e vai produzir a 10 por 1. E vai ser uma coisa maravilhosa, mas tem 2 uvinhas para dividir com a família inteira, tem alguma coisa errada aqui. Vamos nos analisar. Olha só, Deuteronômio 28, 38 fala assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, mas irão para o cativeiro. Todo o seu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta, porquanto não destes ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti sinal e maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Olha que interessante que o Senhor falou. Meu povo, eu estou mandando problema, eu estou mandando escassez para que vocês prestem atenção e acordem. Para que vocês olhem e falem, vamos nos consertar. Tem coisa errada aqui, gente. Tem coisa errada aqui. Mas o povo não ouvia, não percebia. Meio aéreo, sabe? Pensando em outras coisas. Deus falando ali claramente e eles distraídos. Irmãos, eu queria trazer uma aplicação para a gente disso. Prestemos atenção na nossa vida. A palavra fala em diversos lugares. Examine-se o homem a si mesmo. Mas também nós podemos colocar, examine a sua vida. Como anda a sua fé? Como anda o seu amor por Deus? Como anda a sua família? Como anda o seu comportamento no trabalho? Como anda a sua fidelidade ao Senhor? Você tem um amado? Você ainda tem amado a sua palavra? Você tem expectativa de ir para o céu? De encontrar o amado? Você tem desejado a presença dEle? Eles tinham vários sinais que estavam com problema, mas eles não notaram. Essa aplicação tem que ser feita com muito cuidado. Porque é muito fácil só chegar assim, falar, tá vendo, irmão? Em Israel aconteceu coisa errada, Deus estava mostrando que eles estavam em pecado. Na tua vida, se tem coisa errada, Deus está mostrando, tem coisa difícil, Deus está falando que você está em pecado. Estamos em alianças diferentes. Se você olhar a vida de Paulo desse jeito, você vai falar, Paulo está em pecado brabo. Paulo peca loucamente todo dia, porque Paulo só vivia em tribulação. Era preso, era açoitado, era frio, fome, nudez, e por fim foi assassinado. Dito isso, é sempre bom a gente analisar a nossa vida e verificar. Tem diversas circunstâncias acontecendo, as coisas estão estranhas. Será? Pode ser que Deus esteja me mostrando que tem algo errado. Pode ser que eu precise me consertar, preciso me analisar. Esse autoexame que é importante. Um autoexame sincero. Olha assim, você olha a sua vida, eu não tenho visto, não tenho abraçado nenhum pecado. Não tenho vivido em desobediência flagrante ao Senhor. Mas, Senhor, se houver, abre os meus olhos para que eu possa ver. O erro de várias igrejas é taxar. O irmão ficou doente, está em pecado. O irmão diminuir o salário dele, foi demitido, está em pecado. Irmãos, a aliança do Antigo Testamento, como eu falei, era essa. Deus falou, se você for obediente, vai dar tudo certo. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento vocês estão entre lobos. Mando vocês entre lobos. E vai chegar o dia que eles vão matar vocês, achando que estão fazendo um favor para Deus. É diferente. Mas isso não impede de o Senhor mandar algumas circunstâncias na nossa vida
para que nós percebamos, rapaz, mas é realmente. Eu amava mais o Senhor, eu me dedicava mais à sua palavra, eu falava mais o evangelho para as pessoas, eu tinha mais prazer em ir à igreja, eu me preocupava mais com a minha família, eu era mais zeloso no cuidado com o sexo oposto, tudo isso, e aí você, caramba, para você se consertar. Então, a grande reclamação do Senhor com aquele povo era: vocês não estão nem aí para o papel que eu dei para vocês, reconstruir o templo. Mas a essa altura, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, a gente precisa fazer duas perguntas. Primeiro, por que era tão importante reconstruir o templo? Irmãos, desde o Sinai, quando o povo estava lá, Êxodo 19 em diante, Deus falou com Moisés que de toda a terra é minha. Deus está em todo lugar, amém? Toda a terra é minha, mas eu vou estabelecer um lugar que eu vou estar especialmente ali. E ali eu vou manifestar minha presença de forma diferenciada, de forma que eu não manifesto em qualquer lugar. Vai ser ali vai ter, os levitas vão estar presentes, ali vai ter o lugar onde vai ser feito os sacrifícios, ali vai ter o lugar santo, onde só os sacerdotes vão entrar, ali vai ter o santo dos santos, onde vai estar a arca, com a tábua da lei, com a vara de Arão que floresceu, entre os querubins, tudo de ouro, eu vou me manifestar poderosamente ali. E onde tiver o acampamento de Israel, vai estar lá a tenda do Senhor no meio. Depois que o povo chega na Terra Prometida, acaba esse tabernáculo que era uma tenda temporária e se faz o Templo de Salomão. Aquela construção gloriosa, ouro para todo lado, aquela coisa maravilhosa. E era ali que era celebrado tudo, o sacrifício, o dia da expiação. Aquele lugar era o lugar especial. Os israelitas sabiam que Deus Deus está lá dentro do templo e só. Eles sabiam isso. Está no Antigo Testamento, Deus não habita em templo feitos por mãos de homens. Mas era um lugar especialíssimo. Em certo sentido, era o centro da religiosidade. A gente vê os salmos, como Davi fala, como eu tenho saudade de ir lá para o templo. E a gente via os israelitas, tinha pelo menos 2 ou 3 momentos no ano que todos os israelitas tinham que sair da onde eles estivessem de Israel e ir lá para Jerusalém, na caravana, fazer a festa ao Senhor. A Páscoa, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Era um lugar muito especial. A destruição do templo foi dolorosa. Quando Nabucodonosor finalmente destruiu o templo, os judeus ficam arrasados. Era um lugar especial. E a gente vê que quando a gente lê lá em Esdras, justamente o Senhor fala: eu movi o coração de Ciro para vocês voltarem, reconstruírem o templo. E o povo volta, começa, e aí quando o ditado popular assim se fala: e o templo? Ah, não, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Vai chegar ainda, mas agora não. Ainda não. Além de tudo, quando a gente fala da importância do templo, a gente precisa entender que o templo, como tanta coisa no Antigo Testamento, era só uma sombra do nosso Senhor Jesus. Se o templo era o lugar onde Deus se manifestava especialmente, se o templo era o lugar onde o povo se encontrava com Deus, se o templo era onde Deus se manifestava, o nosso Senhor, o que diz a palavra? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor fala que Ele é o único caminho para o Pai. Tudo apontava para o Senhor Jesus. Então, no final das contas, esse templo que eles estavam adiando a reconstrução, não sei se os irmãos já perceberam isso, esse templo era o templo em que Jesus pisaria. Lá em Mateus. É esse. Ele passou por algumas reformas por Herodes, um pouco antes do Senhor nascer, mas era o mesmo lugar, o mesmo templo. Jesus pisaria naquele templo. E no final de contas, esse templo era só um símbolo da beleza do nosso Senhor. No Novo Testamento não tem mais templo. Não sei se os irmãos já notaram. No sentido, não que tinha o templo de Jerusalém,
mas digo, na igreja não tinha mais templo. Pelo contrário, a igreja fala que o templo, Jesus é a pedra fundamental e nós somos os tijolinhos. A mesma ideia de ele é o cabeça e nós somos os membros. Então, a reconstrução do templo era algo muito importante para a religião dos judeus. Então, por quê? Por que tanta demora? Por que agora não? Por que depois? Por que os judeus simplesmente falam, gente, vamos acordar, gente, a gente tem que fazer o templo. Oh, meu Deus, tá lá só o altar e o alicerce, vamos deixar as coisas assim? Não, vamos lá. Por quê? A gente pode pensar em algumas causas. Medo da perseguição? Tinha tido uma perseguição. Os samaritanos ficaram lá perturbando eles todo dia até eles pararem. Mas isso justifica? Deus moveu o coração de um rei persa que não tinha nada de crente, vamos dizer assim, para que ele permitisse a volta do povo, ainda desse a grana para que o povo fizesse a obra. Será que Deus não daria a condição de concluir? Poderia ser um desânimo. Não, vamos reconstruir não, sabe por quê? Poxa, ó, Estado, a gente está quebrado, a gente não tem dinheiro. A nossa colheita está horrível. A gente não tem nem dinheiro para fazer o básico. Espera aí. Mas para casa tinha, porque a casa dele estava bonita. Podia ser também que eles olharam e falaram, bom, já que o templo não é tão grande, pô, deu uma desanimada, hein? Comparado lá com o de Salomão, não sei se eu quero concluir mais não, pensei que seria algo melhor, desanimei. Essas são respostas possíveis, mas eu acho que a maior que o texto traz para a gente é a que a gente vê aqui no versículo 4. Ó. É para vocês tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? E no versículo 9, no finalzinho, no meio para o final ele bota assim, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Eu acho que o texto nos inclina a entender aqui, que o principal motivo que eles não tinham terminado o templo, é porque eles estavam preocupados consigo mesmos. Eles estavam preocupados com o seu conforto, sua casa, sua obra, sua vida. O foco estava nele mesmo. Eu acabei de falar para os irmãos, o templo era algo muito importante. Então, se você vê o povo que deveria, no mundo inteiro, quem é o povo que deveria valorizar o templo de Jeová? Judeus. Povo de Deus. Se você vê esse povo, que é o único povo que deveria se preocupar, e esse povo não está se importando, o que isso indica? O coração do povo estava frio para com o Senhor. Eles não estavam amando o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, do seu entendimento. A religião deles estava doente. Como eu falei para os irmãos, Ageu é o primeiro profeta depois do exílio. Então, ele é o primeiro que se levanta para falar, assim diz o Senhor, depois que o povo voltou para o exílio. Depois dele tem Zacarias e Malaquias. São esses 3 profetas depois do exílio. E lá em Malaquias, cerca de 100 anos depois, o que Malaquias fala lá? Vocês estão me oferecendo qualquer coisa. Vocês pegam lá, qual o cabrito mais esquisito que a gente tem aí? É esse aqui que só tem uma perna. Traz ele aí, vamos levar para o holocausto. Ah, hoje é dia lá da oferta, né? Qual o pior animal que a gente tem aí? Ah, não, tem esse aqui, é o melhor. Não, esse não, tá maluco? Esse é meu animal aí, mais bonitinho. Não, o outro lá, aquele lá, aquele tá qual? Sem orelha, vem. Dá esse aqui, dá esse lá para o Senhor. O povo estava com o coração desleixado com o Senhor. Como eu falei para os irmãos, já tinha o quê? O altar e alicerce. Pode ser que o povo estivesse dizendo assim, olha só, a gente estava lá na Babilônia, voltamos, estabelecemos ali o altar, já voltamos a fazer os holocaustos. O alicerce já está lá meio lançado. Gente, tá bom assim. Ih, tá bom, tá?
Ah, tá bom. Deus não liga para isso não. O negócio é que o sacrifício está sendo feito lá. Tá ótimo. E aqui, irmãos, eu acredito que seja a aplicação mais importante desse livro para nós. Queria que você prestasse bastante atenção. Uma vida focada em si mesmo. Esse era o problema daqueles homens. E esse é o nosso desafio hoje também. Certo dia, Jesus estava logo no início do seu ministério, ele estava em cima do monte, e aí ele proferiu aquele discurso famoso. E tem um momento que ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou amar o outro e odiar a um. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Por isso, não estejam preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir. O Pai cuida dos pássaros, eles nem têm celeiro, mas Deus dá ele de comer. Os lírios são mais bonitos do que Salomão nas suas roupas mais esplendorosas que ele tinha. É o Pai que os veste, ele não vai vestir vocês? E aí no final do discurso ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e comida, bebida e roupa vai ser acrescentado a vocês. Jesus estava nos dizendo: foquem no reino de Deus. Não foquem em que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Num versículo ele fala: quem se preocupa com isso são os gentios que não conhecem o Senhor. Sirvam ao Deus de vocês e Ele vai dar o que vocês precisam. Essa passagem parece uma ilustração de Ageu aqui, parece uma história que ilustra o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui. Mas eu queria ser um pouco ainda mais prático, porque a gente ouve esse versículo toda hora, né? Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. O que seria isso na prática? Quando a gente está falando aqui de Ageu, a mais automática, acredito que os irmãos já pensaram, é pensar na igreja, né? Nessa casa aqui. Aquele povo não queria construir o templo, a gente já pensa, tá vendo? A gente precisa ajudar também aqui na igreja e tudo mais. E isso é verdade. A gente não tem mais templo, irmãos, no sentido do Antigo Testamento, como eu já falei. Mas onde nós nos reunimos? A maioria das vezes é aqui. Onde nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada? É aqui. Onde nós cantamos louvores ao Senhor juntos? É aqui. Então, por que não investir aqui? Por que não ajudar na manutenção desse lugar? Por que não ser zeloso com tudo que tem aqui? Há irmãos que chegam ali, um comentarista que falou: o desleixo na casa de Deus reflete o coração de uma igreja. Quando você vê uma igreja que está caindo aos pedaços, as pessoas não se importam, não tem aquele cuidado, aquele carinho, isso mostra o coração. Assim como aqueles judeus não quererem construir o templo, também mostrava o coração deles. Mas, irmãos, é muito além disso. É muito além de ajudar aqui na reconstrução, ajudar na obra, ajudar financeiramente. Quantos de nós, muitas vezes, temos casas, temos um monte de coisa, mas a gente tem maior dificuldade de contribuir com a igreja, não é verdade? Tem a galera aí que gosta de ficar cantando de galo, que dízimo é coisa de fariseu, e oferta, isso é bobeira, ficar enriquecendo o pastor. Mas a palavra diz ofertas. A palavra diz para nós ajudarmos na manutenção na casa de Deus. Tem ar-condicionado, tem banco gostoso, tem que ter um som que dá para ouvir o que a pessoa está falando direito. E adianta ter a palavra de Deus, o homem falando, e lá atrás chega. Não adianta nada. Então custa dinheiro. Invista também aqui na igreja. Mas, irmãos, viver para o reino é ter uma vida focada em Deus e não em si mesmo. Esse é o ponto. Então eu queria motivar você a você não ser neutro. Muitas vezes as pessoas no mundo fazem as coisas com razões ruins, né?
O cara vai trabalhar, não, quero trabalhar porque eu quero ter dinheiro, ser muito rico, eu vou ser maior, eu vou ser melhor. Notoriamente a gente olha e fala assim, meu Deus, está errado. Mas às vezes a gente é neutro nas coisas. Por que você trabalha? Tem que sustentar minha família. Tem que ganhar o dinheirinho lá, né, tal. Como é que você cuida dos seus filhos? Eu sou carinhoso e falo as coisas legais, aconselho. O apelo aqui é para que a gente viva uma vida para Deus. Trabalhe por causa de Deus. Crie seus filhos por causa de Deus, para a honra de Deus. Faça tudo na sua vida para a honra de Deus. 1 Coríntios 10:31, o famoso texto. Depois de lidar com várias controvérsias sobre comer comida sacrificada ou não, Paulo chega e fala, se quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É uma vida centrada no Senhor. Colossenses 3:23 também fala que a gente deve fazer tudo de coração como ao Senhor e não como as pessoas. Então não importa se a pessoa merece ou não, é para fazer como se fosse pelo Senhor. Irmãos, uma vida que busca o reino de Deus em primeiro lugar é uma vida que é marcada por aquela frase do Senhor Jesus: Pai, glorifica o teu nome. O nosso dever, eu e você, filhos de Deus, é sermos realmente marcados por essa frase. Marcados por isso. Senhor, eu trabalho, mas eu trabalho. Sabe por que eu sou um bom empregado? Porque eu quero honrar o nome do meu Deus. Porque os irmãos sabem bem aqui. Porque tem coisa que você faz que o patrão nunca vai saber. Tem coisa lá que você pode pegar e ninguém nunca vai saber. Tem coisa que você pode fazer e ninguém nunca vai ficar sabendo. Mas você olha e fala, não, eu sou fiel por causa do meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Por que você queria ser um filho diferente? Porque eu quero agradar o meu Deus. Por que você ganhando pouco, você está sempre ali no seu dízimo, na oferta? Eu quero agradar o meu Deus. Vocês acham que aquela viúva deu a oferta que ela deu porque ela queria tirar onda? 2 moedinhas? Ela deu porque ela tinha um coração que amava o Senhor. E assim tem que ser a nossa. Isso é uma vida que vive para o reino. É ser capaz de abrir mão de qualquer coisa por causa do Senhor, é sofrer. Em resumo, irmãos, é um coração que só tem um alvo, um objetivo: Deus. Cara, qual o alvo da sua vida? Alguém já perguntou isso para você? Qual o alvo da tua vida? Qual o objetivo da tua vida? Já pensou em pacto de falar assim? Viver para o meu Senhor Jesus, meu Salvador. O cara já vai te dar uma olhada assim. Mas isso não estou falando que é para ser uma frase para você falar da boca para fora. Mas tem que sair daqui. Ó. Isso é uma vida que vive para o reino. Então, meu amigo, fala de Jesus. Apoie organizações que honram o nome de Jesus. Apoie missionários, apoie pessoas, organizações que traduzem Bíblia, enfim, tem tanta coisa, tem tanto ministério para você contribuir e ajudar, incluindo esta igreja. Aproveite a oportunidade, dedique-se ao Senhor. 1 Pedro 2,9, aquele famoso versículo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, para que você existe? Para falar como Jesus é maravilhoso. Guarda essa aí. Se anunciar as virtudes, a beleza, a glória de quem te tirou das trevas e te colocou numa maravilhosa luz. Olha que glória. Você viver para isso. E é coisa linda a gente saber que o nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que viveu perfeitamente essa vida. Toda hora você vê o Senhor Jesus falando, a minha vontade é fazer, a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Pai, glorifica o teu nome. Pai, aqueles que tu me deste eu guardei. Pai, 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 o Senhor Jesus viveu essa vida e nós devemos olhá-lo e admirá-lo. Então no versículo 8, o Senhor dá a ordem.
subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, e dela me alegrarei, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A ordem foi dada. Gente, chega de viver focado em si mesmo, vamos fazer a obra, acordem, vamos embora. É isso que a Gil está falando. É bonito ver, né, irmãos, que mesmo diante dessa negligência, o Senhor é misericordioso, Ele manda alguém para falar. Ele já tinha mostrado, dado os sinais, está tudo ruim, está dando tudo errado. O povo não viu, eu vou mandar um profeta. Aí o profeta vai lá, dá a cara a tapa. Profetas morreram falando coisas como essa, tá? No Antigo Testamento. Ele vai lá, fala, Deus chama o povo de volta. E aí a palavra foi lançada. Qual será a reação do povo? Aí a gente conclui aqui com a segunda parte. No versículo 12, diz assim: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. Só destacando aqui, né, Zorobabel é como se fosse o presidente, o governador, e Sealtiel era o sumo sacerdote. Então o líder político e o líder religioso. E todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Dessa vez, a gente não vê aqui uma atitude arrogante do povo questionando, do povo batendo boca, do povo. Em Malaquias tem isso, o Senhor fala, o povo responde, igual, parece até pai e filho, aquele filho rebelde, o Senhor fala, vocês estão dizendo, não, mas não é assim não, aquele vai e vem lá em Malaquias, mas aqui não. O povo ouve e reconhece que o que o Senhor está dizendo estava certo. Agora, irmãos, vocês veem aqui no verso 12, que a palavra de Ageu e a palavra de Deus, elas se entrelaçam. Você vê aqui que fala, ó, o povo ouviu a voz de Deus, as palavras de Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado Ageu. E é muito interessante que a gente vê como um homem pode ser a voz de Deus, né? Assim também é, meu irmão, cada vez que alguém expõe para você o que a Bíblia está dizendo, se alguém se coloca para você, abre a palavra, fala o que a palavra de fato está dizendo, você pode dizer, Deus está falando comigo. Deus falou comigo. Como é importante esse papel, não é, meus irmãos? Deus enviar alguém para nos corrigir, alguém para falar, às vezes é um pastor, um pregador, às vezes é um amigo do trabalho, às vezes é um amigo de algum lugar. É a misericórdia do Senhor nos chamando de volta. E como não pensar no Senhor Jesus, né? Se a gente está falando de alguém que vem trazendo a palavra de Deus, revelando qual é a vontade de Deus, mostrando o erro, como se consertar, nosso Senhor Jesus é o profeta por excelência. Ele tanto fala a palavra de Deus que ele é a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, quando Deus fala, o nosso dever é obedecer. Esse aqui é um bom exemplo do que muitas vezes as pessoas falam, né? O que é temer o Senhor? Está aqui um bom exemplo. Aqui no final fala, o povo temeu diante do Senhor. A gente pode resumir em 3 coisas. Reconhecer que foi Deus que falou. Deus fala, não, Deus falou. Aceitaram a repreensão. Não, Deus está certo. Nós estamos em erro. E se corrigir. Temer ao Senhor é ouvir sua voz, aceitar a sua repreensão e mudar o que está errado. Olha o versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Porque a gente viu um povo que estava muito errado, né? Um povo muito errado. Há muito tempo errado. Deus repreende, o povo teme, e o Senhor faz 2 coisas. A primeira é fortalecê-los, não falando que a sua ira estava sobre eles, mas que a sua presença iria com eles. Irmãos, a grande verdade é que no momento que a gente
reconhece o nosso erro e a gente se propõe a abandonar o erro, a gente sempre vai ouvir do Senhor: eu sou contigo. Eu sou contigo. E não tem como também a gente não lembrar que toda vez que a gente ouve algo assim de Deus: eu sou contigo. Senhor, por que o Senhor não é contra mim? Por que o Senhor está a meu favor? Porque o meu Senhor morreu no meu lugar. Foi Jesus que nos deu o prazer de ouvir esse tipo de coisa de Deus. Eu sou com você, filho. Filho, eu sou com você. Porque Jesus derramou o sangue para que você seja meu filho agora. Em segundo lugar, ele dá ânimo para o povo e fortalece o povo para a obra. Continua o 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Olha que coisa legal. Que frase, né? O Senhor levantou o espírito. O Senhor, além de dizer: eu estou com vocês, Ele ainda pega e fala: eu vou dar força para você fazer. Eu vou dar a força que você não tem para que você faça a obra que deve ser feita. Irmãos, trabalhemos, mas sejamos pessoas, homens e mulheres, que trabalham, mas que oram. Isso aqui nos lembra qual texto? Orem ao Senhor da lavoura para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Quem que manda trabalhadores? É o Senhor. E aqui a gente vê o Senhor pegando pessoas que estavam prostradas há muito tempo e Ele levanta essas pessoas para trabalhar. Seria uma coisa muito boa que eu e você nos comprometêssemos. Eu vou ser um homem, eu vou ser uma mulher que vou constantemente orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Essa igreja precisa de gente. Esse bairro precisa de gente. Esse mundo precisa de gente dedicada ao Senhor, querendo trabalhar, querendo se gastar pelo Senhor, querendo entregar sua vida, seu tempo, seu dinheiro, ter um coração focado nas coisas do Senhor. E então ele conclui no versículo 14, continuando, no finalzinho: e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. 20 e poucos dias depois de que Ageu entregou a sua palavra, a palavra teve efeito. Coisa boa quando isso acontece, né? A palavra veio e levantou o povo, e o povo voltou a construir o templo. Sabe quanto tempo depois o templo acabou? 4 anos. Em 4 anos a obra do templo foi concluída, 516 a.C. Eu queria, irmão, convidar você, terminando hoje, a examinar. Será que você não está deixando de fazer algo que o Senhor colocou no seu coração? Presta atenção nisso. Será que o Senhor não está te chamando a atenção por algo que você queria fazer, você sentiu no coração de fazer para o Senhor, seja lá o que for, mas você deixou para depois? Está igual o povo: não, eu vou fazer, mas outra hora. Vai chegar o momento perfeito. Alguns irmãos falando sobre esse texto, eles falam: rapaz, a desculpa sempre vai ter. Eu sou jovem, estou na escola. E depois, agora eu sou adolescente, né? Estou no pré-militar, no pré-vestibular. Agora eu estou na faculdade. Agora eu casei. Agora eu estou com filho novo. Agora eu estou no 2º filho. Agora meu filho é adolescente, é pior ainda. Agora meu filho saiu de casa. Estou tentando reaprender a viver com meu marido. Agora eu estou velho. Vai ter desculpa a vida inteira. E a palavra do Senhor é: faça hoje. Quero que você pense, se o que eu estou falando na sua vida tem como fazer hoje, mas sem migué, né? De verdade, tem como fazer hoje, faça hoje. Não deixa para depois, não.
Faça o que o Senhor está colocando no seu coração. Então é uma bela mensagem que esse profeta trouxe para os israelitas. E ela tem muito para nos dizer, né? Que Deus possa abençoar os irmãos, possa colocar essa mensagem tão importante no coração dos irmãos. Sobretudo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. E as necessidades que às vezes dominam o nosso coração, Ele vai nos ajudar. O mundo, o diabo, nossa carne, todo mundo quer que a gente viva para essas coisas. Só que essas coisas são temporárias. O que a gente faz para o Senhor Jesus é para toda a eternidade. E Jesus nos garante, eu vou dar o que você precisa. Irmãos, eu acho que vocês podem testemunhar. Não tem nada que nos traz mais alegria do que ter uma vida dedicada ao Senhor. Quem é crente de verdade sabe isso. Você pode ter dinheiro, você pode viajar, você pode ter um monte de coisa, mas você às vezes numa vida simples, dedicada ao Senhor, em comunhão diária com o Senhor, compartilhando o Senhor com as pessoas, sendo fiel ao Senhor, isso é impagável. Isso é impagável. E só nós temos isso. E quando nós, tendo isso, vivemos preocupado, e o dinheiro e tudo mais, e aquilo, né? Focado em qualquer outra coisa, a gente está se contentando com pouco. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar essa palavra em prática. Vamos orar.